Olá, amigos, novamente, agora com eletrônica, sensores digitais e analógicos e a sua empregabilidade na robótica moderna. Então, os tópicos dessa apresentação vão ser definição, classificação e características, né? Aqui a gente ao lado tem figuras de sensores que é utilizado com os kits Arduino, né? Os mais, assim, relevantes, talvez, são os shieldzinhos, né? Ultrassom, sensor de umidade, temperatura, né? Tem o LM35, tá? Mas isso aqui mais é um nível caseiro, né? Agora, a nível industrial, os elementos precisam aguentar poeira, um grau de proteção maior, né? Então, definição. Sensores são dispositivos eletrônicos capazes de detectar e medir uma grande variedade de parâmetros, né? Físicos, químicos, tais como temperatura, pressão, luminosidade, som, umidade, entre outros. Na robótica moderna, os sensores digitais e analógicos têm um papel fundamental na coleta de dados do processo e na navegação e interação com o robô e com o ambiente. A princípio aqui a nossa apresentação leva mais em conta os sensores digitais, né, que vão ser entradas digitais para ativar as saídas digitais também do CLP em questão da nossa prática aqui, na prática da robótica. Então, os sensores podem ser classificados em proprioceptivos, que medem valores internos ao robô, né, velocidade do motor, para ajuste, controle e precisão do próprio robô, mede a carga nas rodas, ângulos de partes móveis, tensão na matéria, etc. E os esteroceptivos, que são valores externos, né, do ambiente, estímulos externos, tais como distância, objetos, enfim. E a aplicação propriamente dita também, luminosidade, amplitude de som e por aí vai. Quanto à emissão de energia, podem ser passivos e ativos, né? No passivo, a energia vem do próprio ambiente, no caso, sensor de temperatura, microfones, câmeras, CCD ou CMOS, etc. Né? CCD são câmeras antigas, vai aparecer aqui no fluxograma mais adiante, e CMOS, agora com processamento de sinais, né? Tudo via computação gráfica. E ativos, né? Que emitem energia para o ambiente e depois medem sua reação, apresentando uma performance melhor, mas são influenciados pelo ambiente. Temos também como ativos sensores ultrassom e laser. Então, características principais aí dos sensores na robótica, né? As principais características são: deve apresentar precisão, né? Que é uma das vantagens de se usar o robô, né? Refere-se à proximidade entre o valor que o sensor registra e o valor que efetivamente tem. Calibração, deve ser recalibráveis, né? Resolução, precisão dos sensores, pode ser melhorada através da sua calibração. Resolução, referente à menor quantidade de mudança que o sensor consegue detectar. E repetibilidade, né? Os sensores devem dar a mesma resposta sobre as mesmas condições, né? E não criar aquela curva de esterese. E aguentar temperaturas, né? Deve conseguir manter uma temperatura controlada. Aqui temos um fluxograma, né? No emprego de um braço robótico, um fluxograma que remete ao controle moderno, né? Esse controle moderno na robótica é feito basicamente para eu saber a posição inicial do robô, a posição final e o que ele tem que fazer. Então, uma malha de controle. Todos esses movimentos aqui para o computador são matrizes e vetores, né, que transformam-se em bits lá, né? Então, aqui, ó, a gente tem esse braço robótico com 2 ângulos de liberdade, que me produzem essas equações das coordenadas referente a ângulo e ao comprimento do braço, praticamente, né, do elo. Então, baseado-se nessas posições, nesses ângulos, a gente consegue determinar a posição exata do robô, né? Então, é um controle moderno, né? Então, antigamente a gente tinha visão computacional através de câmeras CCD, como aparece aqui, né? Parece ser uma câmera dessa, que podia me dar a posição dele, mas é um sistema antigo, né? É pouco econômico, gastando muita energia. E hoje, com a miniaturização de câmeras e processamento digital de sinais, a gente consegue isso aí com bem menos potência e até mais barato. Então, na visão computacional, as operações que a gente precisa garantir são pick and place, pegar e posicionar, a localização de peças, o reconhecimento de peças e até a inspeção de peças, mas que também pode ser feito com outros sensores, tais como sensores digitais, indutivo, óptico, barreira óptica,
são dispositivos que produzem um sinal digital 0 ou 1, né, binário como resposta à presença ou ausência de um evento ou condição, podendo ser ainda facilmente integrados aos sistemas eletrônicos de um robô, pois seus sinais podem ser interpretados diretamente por um microcontrolador, no caso o CLP, né? Um controlador do próprio robô, né? Alguns exemplos de sensores digitais utilizados na robótica são sensores de proximidade, presença, cor, ultrassom, entre outros. O sensor indutivo, vamos falar um pouquinho dele. Então ele converte a variável de processo medida em uma força eletromotriz induzida em um condutor pela variação do fluxo magnético. Um pouquinho de física aí, né? Então, eu tendo uma peça metálica aproximando-se de um sensor que está energizado e tem um campo eletromagnético, eu vou alterar esse campo e basicamente nisso eu vou gerar uma diferença de tensão aqui, que vai ser sentida pelo nosso controlador. Já os sensores analógicos são aqueles que produzem um sinal analógico, ou seja, contínuo, né, em função da grandeza que está sendo medida. E para integrá-los aos sistemas eletrônicos de um robô é necessário que o sinal seja convertido para um formato digital, então a gente precisa de módulos conversores analógicos digitais. Alguns exemplos de sensores analógicos utilizados na robótica são sensores de temperatura, pressão, luminosidade, né? Basicamente essas são as variáveis, grandezas físicas que precisam de uma detecção analógica aí, né? Aqui tem um exemplo de sensor piezoelétrico, também pode ser um sensor analógico que converte uma variável de processo, por exemplo, a variação de carga eletrostática ou voltagem gerada por certos materiais quando mecanicamente estressados, ou seja, eu consigo medir peso, massa, né? O princípio da célula de carga, né? O estresse é tipicamente de forças de compressão, tração, ou por forças de entortamento exercidas num cristal diretamente por um elemento sensor que pode ser acoplado a uma ponte de Winston e a gente conseguir medir essas variações de carga. Empregabilidade. Bom, a empregabilidade de tanto sensores digitais como analógicos na robótica moderna, né, a gente fala aqui do controle moderno, é extremamente ampla e seus usos variam desde a navegação autônoma de robôs móveis, né, o GAV, Guided Automatic Vehicle, né, até a detecção de objetos em sistemas de robótica colaborativos, cobots. Sensores de proximidade, por exemplo, podem ser utilizados para evitar colisões. Sensores de cor utilizados para classificar e identificar objetos. Sensores de temperatura e pressão podem monitorar o ambiente. Enquanto sensores de luminosidade podem até ser utilizados para a detecção de luz e sombra. Aqui a gente vê uma estação integrada, utilizando um robô na ponta, apenas para dar o acabamento aqui no relógio, uma estação de montagem de relógios, preto, metálico e colorido. E esse robô aqui apenas ele prensa, né, a lente. Então exige uma precisão e velocidade. Aqui o famoso robô GAV, né, veículo autônomo guiado, que precisa de um sensor de ultrassom, posição e um sensor infravermelho ou óptico para detectar as estações de parada, né? Então, falando um pouquinho mais sobre o sensor de posição ultrassônico, esse sensor aqui é da Baloff. Então, ele registra a posição, detecção de objetos em meios sólidos, pó líquidos, controla a presença, contagem de objetos, trabalha independentemente da cor, da textura e tem uma precisão máxima graças à alta resolução de zonas. Então, a gente trabalha aqui com contrastes, né? A ligação elétrica, ele é alimentado e tem contatos NA e NF. Então vai ser uma entrada digital para o robô, né? Ou para o controlador do robô. Sensores ópticos, barreiras ópticas, né? Também é preciso alimentá-lo e também vai me fornecer um contato NF e NA. Então a luz que vai ser o chaveador aí, né? Sensores embarcados, a gente tem os encoders que medem a posição e velocidade de rodas ou motores, acionamento ou esterçamento. Os movimentos das rodas podem ser integrados para se obter uma estimativa da posição do robô também. Encoders ainda ópticos são sensores proprioceptivos. Estimativa de posição em relação ao sistema de referência fixo é possível apenas para pequenos movimentos. E tem um exemplo do encoder, tem um infravermelho que vai ler a posição através do contraste, né, da posição do eixo.
em questão. É isso aí. Obrigado. Até a próxima.